Fala pessoal, sou o Heraldo com vocês, seu nerd professor ou seu professor nerd, você decide. O episódio 8 de Pacificador, Chave Nelson consegue fazer aquilo que a gente achava impossível, fechar essa temporada maluca, sangrenta e cheia de pontas abertas com sentido. Não é um final qualquer, é um daqueles que te deixa olhando para a tela e perguntando: é isso mesmo que eu vi? Tem mistério, tem reviravolta, tem gente nova entrando no jogo e um gancho que abre caminho para tudo que o Gun pode fazer no DCU. Então segura a emoção porque nesse vídeo a gente vai entender juntos o que esse final quis dizer. Vem comigo. O episódio final de Pacificador Chave Nelson abre com um mês antes dos eventos da série, numa sequência que vai nos levar para a tão falada cena do barco que o Chris falou tanto durante a temporada toda. Ele e a Harcourt estão numa hamburgueria, bem simples. Eles finalmente parecem estar tendo ali um momento normal. É quase como se fosse um encontro. Só que a gente sabe que a palavra normal não existe para essa galera. Na saída, um cara aleatório solta uma cantada para cima da Harcourt e ela parte para cima dele como se quisesse matar o cara. Durante a série, a gente vê o quanto ela busca por esse tipo de conflito para sentir alguma coisa. Porém, o Chris intervém e é aqui que a gente percebe o quanto ele continua sendo esse idiota adorável. Ela fica puta com isso, mas ele diz que não estava defendendo ela, mas defendendo o outro cara dela. E depois disso, os dois terminam a noite no tal do barco, o barco que foi citado durante toda a temporada. A cena para por aqui, mas depois o episódio entrega mais e vemos que ali nesse barco rolou mesmo algo entre eles. E ao invés de uma cena cheia de ação ou sexo, que era o que eu estava esperando, estilo pacificador, temos algo bem romântico. Mas quando rola o beijo, Harcourt se assusta e foge dele. E ela vai levar toda a segunda temporada para ter o crescimento emocional necessário para finalmente entender e aceitar que isso realmente teve peso para ela. E antes da gente seguir a análise da sessão finale da temporada, já aproveita, fortalece o canal, deixa o like. E se você ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho e comenta aqui embaixo para mim, que assim você me ajuda mesmo, tá? O que você achou desse momento entre Chris e Harcourt? Romântico, triste ou só mais um desastre emocional na vida do pacificador? Aqui no Nerd Story a gente discute de tudo, de amor à pancadaria. Se quer me ajudar a manter o canal e ainda receber conteúdo antecipado, participar de enquetes exclusivas e concorrer a sorteios, então torne-se um membro do canal. Por menos de um cafezinho por mês você me ajuda a manter isso aqui tudo funcionando. Esse episódio ele se mostra disruptivo de verdade. Se você está esperando mais do mesmo clima de pacificador, piada suja, tiroteio, explosão, nonsense, esquece. Esse capítulo é outro ritmo, outra energia. James Gunn troca a pancadaria pela vulnerabilidade, o caos pela reflexão, e faz um episódio que é mais sobre pessoas do que sobre heróis. Aqui ele desenrola os dramas, mostra os personagens pelados, só que de emoção, sem as máscaras de sempre. E isso, vamos ser honestos, vai fazer muita gente odiar esse final. Porque quem é fã de pacificador geralmente não está muito interessado em sentimento. Quer sangue, saco de risada e uma boa dose de loucura. Para mim, o Gun acertou em cheio. Ele subverteu a expectativa, desmontou a própria fórmula e transformou o final numa ponte direta para o futuro do DCU. Não é exagerado dizer que aqui ele faz um ponto de virada para o universo todo. A única dúvida é, o Gun foi ousado ou burro? Porque de um lado ele entrega uma obra completa, redonda, com crescimento emocional, mas do outro vai ter muita gente reclamando que faltou tiro, porrada e bunda. Eu pessoalmente adorei, mas eu já tô ouvindo a choradeira. Mas aqui, o Chris está preso, ele está se recusando a receber visitas, porque na visão dele, ele é o anjo da morte. E não quer ninguém por perto, né? Não quer os amigos correndo risco de morrer só por estar perto dele. É uma cena bem pesada porque mostra esse cara completamente quebrado. Ele realmente acredita que todo mundo que chega perto dele acaba morto. Ele tá parado nesse momento, parado no tempo, como se aceitasse a prisão como uma punição merecida. É o contraponto perfeito ao episódio anterior. Aqui não existe mais o herói, só tem esse homem cansado. Enquanto isso, a Argus está explorando o espaço quântico, tratando as portas como se tivessem perigos inimagináveis e radioativos. Tem cientista, tem soldado e tem o cara do Luthor lá, né, fazendo os testes, abrindo passagens para outros universos. E, cara, quem é que manda nisso tudo? Você percebeu? É o Lex. Sim, galera, agora ele está operando à distância e usa a Argus como um laboratório público para os seus experimentos privados. E se você duvida disso, então me fala, aqueles apontamentos que o cara mandou direto pro Fleck, o que são? A Harcourt então volta a trabalhar com a Argus e começa a participar dessas incursões, enquanto o Flag Sênior se mostra mais obcecado com o poder dessas portas do que com qualquer noção de segurança. E acredito eu que ele viu ali
muitas ferramentas que podem ser usadas como armas. Porém, eles não parecem ter encontrado nada diferente até que eles abrem uma porta branca, meio brilhante ali, né? Parece inofensiva. Atrás dela, galera, tem um universo feito de doces, colorido, é quase infantil. Mas logo saltam dali várias criaturas meio fofinhas que são monstros destruidores, atacam todo mundo. É uma sequência bizarra, engraçada e brutal ao mesmo tempo. Harcourt, Fleury e um loirinho que ninguém se importa acabam ficando presos. Mas o Fleury e a Harcourt conseguem sobreviver. Já o lourinho que ninguém se importa, bom, ele foi só o primeiro a morrer nessa operação. De volta para casa, a Harcourt e o Economus conversam sobre o que está acontecendo. O governo está investindo milhões em busca de um universo paralelo que pareça ser habitável. Tipo uma segunda Terra. Eles ficam ali se perguntando, né, para que isso? Recursos, ambientalismo, crise da superpopulação. E aqui o Economus solta uma frase maravilhosa, tá? Ele fala, desde quando fazemos algo pelo bem do povo? Aqui a gente entende o que está sendo construído. Não tem nada a ver com ciência, é sobre controle. E a parte que me deixou mais com dó aqui foi ver o Wiggly, cara, tadinho, encolhido no canto, triste, depressivo com a ausência do Chris. Só que sobrou pro Economus cuidar da águia, né? Não deve ser fácil. Essa é uma das cenas mais simbólicas do episódio nesse momento, porque mostra que até a ave, pobrezinha, tá destruída com o estado do nosso herói. Já Adebayo vai visitar o vigilante lá na casa dele e a gente vê que o cara tá numa bad profunda. Pior que o Wiggly, por sinal. Ele trata a mãe dele como um adolescente mal educado e, cara, pra mim isso é bem vergonha alheia, tá? A série mostra como o Adrian é um retrato desse adulto capaz de se separar do conforto e do controle dos pais. Adebayo tenta convencê-lo a ajudar o Chris, dizendo que tem um plano, né? Usar o dinheiro sujo que ele aprendeu. E, claro, ele não aceita, porque ele diz que isso vai levar uma maldição para a família e tudo mais, tá? Ele diz que vai bolar uma fuga, ou até sequestrar a família do juiz. O cara é fora. Mas a Adebayo faz o que qualquer pessoa inteligente faria com um adolescente mimado. Manipulou ele, fácil, né? E finalmente consegue que ele apoie o plano dela. Isso aqui é o mais importante do que parece, tá? Porque agora que ele aceitou usar esse dinheiro para o bem, ele vai aceitar fazer muito mais com ele lá na frente. Isso mostra que o Gunn tinha muito bem amarrado todo o roteiro da temporada. Por que colocar essa grana toda aqui e dar um motivo para o vigilante não usar ela? Ele vai desenrolar no final do episódio essa ideia para dar um como uma das maiores e mais poderosas agências do DCU vai surgir. Depois a gente volta nisso. Graças ao dinheiro que o Adrian confiscou dos bandidos, o Chris é finalmente liberado. Ele não quer sair, mas é obrigado, afinal não é assim que funciona, né? Ao sair ele vai direto para casa, pega o Wiggly e se manda. E agora é ele que tá quebrado. E isso fica claro só de ver ele, tá? O Economus, coitado, acaba sendo culpado, né? Porque como é que você deixou ele ir? O pessoal pergunta. E enquanto isso, a Harcourt volta para Argus, onde ela tá trabalhando nas portas quânticas. E a gente vê o laboratório cada vez mais controlado pelo Luthor. O logotipo do Luthor tá ali. Tudo bem, aquela parte é literalmente ponte de controle que o Luthor usava no filme do Superman. Mas o pessoal do Luthor vai chegando cada vez mais. E cada vez que a gente vê uma porta, algum agente da Argus morre e um nerd do Luthor aparece ali para tomar o seu lugar, não na linha de frente, mas ali. E o Flag vai se envolvendo com eles cada vez mais. E são várias portas abertas, cada uma com um sem número de loucuras. Normalmente cada tentativa de descobrir o que tem atrás dela leva à morte de um agente da Argus. Até o Fleury começa a questionar o que está acontecendo e como eu detesto esse personagem, meu Deus do céu, cara, horrível. Antes deles entrarem na porta do universo de doces, ele contou até uma história horrível sobre o loirinho que ninguém se importa, que quase fez eu me importar com ele, com o loirinho. Quase. E tem aqui uma porta onde eles entram que leva a um universo de zumbis. Olha o Gunn fazendo um easter egg de Marvel Zumbis aqui. Tem outra que tem uns pesadelos que mais parece criaturas do livro Nevoeiro do Stephen King. A Sasha, a Harcourt e o Fleury encontram finalmente o que estavam procurando. Um universo parecido com o nosso e aparentemente inabitado. Parece que eles decidiram muito rápido que não tinha ninguém morando por ali. Mas assim, vamos considerar que depois da primeira incursão, rapidinho que eles fizeram ali, eles enviaram drones para ter certeza. Só que durante essas cenas, a gente vê que o Flag está cada vez mais próximo do povo do Luthor. Que por sinal, estão tomando conta do cara, eu já falei, né? Cada cena que mostra um novo nerd do Luthor aparecendo, tem um agente da Argus morrendo. E quando a Harcourt dá o relatório sobre o universo Salvação, como vai ser chamado mais tarde, o Flag praticamente ignora ela para ficar lidando ali com o pessoal do Luthor, dizendo, finalmente conseguimos, é isso, tal. Isso mostra que ele tá mais do lado do cara do que da Argus. E isso sai do implícito para o explícito na cena seguinte, onde o Flag tem uma reunião com o secretário de defesa e outros políticos.
porque finalmente aqui a gente vai entender o plano dele, ou melhor, o plano do Luthor. Usar esse universo paralelo como uma prisão interdimensional, lugar onde seriam jogados supercriminosos e gente perigosa demais para o mundo real. Coincidência? Acho que não! E é aqui que a série entra na política do DCU de verdade, mostrando que Flag agora pode, e se ele quiser, ele pode mesmo agir como um ditador, igual ao Luthor que ele mesmo criticou lá em Superman. A Sasha Bordeaux percebe que tem algo errado, liga para Harcourt e as duas se encontram naquela mesma hamburgueria lá do começo. É um ciclo se fechando. Elas conversam sobre o futuro, sobre o sentido de lutar por algo num mundo que só repete os mesmos erros. Aqui a Harcourt acaba levando a Sasha para a Adebayo. E finalmente a gente percebe que algo grande está para acontecer, para ser mostrado aqui no final desse episódio, dessa temporada. Aí também tem o final do flashback do barco aqui. E a primeira a ter um desenvolvimento real emocional é a Adebayo, que finalmente encontra sua própria voz. Depois da conversa com o Judomaster lá no episódio 7, ela se reaproxima da ex, fecha seu ciclo e volta pro grupo, né? Agora finalmente separada da ex. Harcourt, Bordeaux e Economus vão até Argus tentar localizar o Chris usando o rastreador que ele mesmo achava ter desativado. Essa parte é quase um resumo do que a série sempre foi, tá? O Economus, como sempre, é um elemento meio cômico ali, que não sabe se está ajudando ou está atrapalhando, tá? O James Gunn brinca com isso o tempo todo. É uma cena que é bem vergonha alheia. O plano é trazer o pacificador de volta, mas quando finalmente encontram ele, a coisa desanda. Ele tenta fugir do passado, deles, de si mesmo. O Chris realmente acredita que ele está amaldiçoado, tá? Que tem uma magia que amaldiçoa ele. A cena é um misto de tragédia, de comédia, como o Gus sabe fazer. O vigilante consegue acertar ele com um choque, né, para conter o cara, e nesse momento a gente percebe que essa intervenção é mais um pedido de ajuda do que um resgate. A Adebayo, como sempre, é a voz da razão, e aqui ela finalmente mostra o quanto ela cresceu. E ela fala com o Chris sobre culpa, sobre se permitir ser cuidado, e é ela quem abre o caminho para que ele volte a encontrar algum propósito. Ao mesmo tempo, a Harcourt finalmente admite o que o Chris tanto queria ouvir, que é que aconteceu entre eles no barco realmente significou algo. Significou mesmo. É um momento curto, mas bem honesto, tá? E o episódio inteiro parece girar em torno dessa pequena conexão humana no meio de tanto caos. Não só o episódio, mas parece que a temporada toda, a história do Chris se gira ao redor disso. A galera então se junta para dar um upgrade na pequena agência de espionagem da Adebayo, com a grana do vigilante. Pois é, lembra que eu falei que o Gunn amarra bem as pontas? Então, eles fundam a Checkmate, uma força independente para agir fora do controle da Argus e do governo. E o nome não podia ser melhor, né? A Checkmate, nos quadrinhos, para quem não sabe, é uma organização secreta criada para monitorar meta-humanos e impedir guerras entre superpoderosos. Aqui, não sei como é que o Gunn vai encaixar isso, tá? Mas é uma promessa de que o mundo do pacificador ainda não acabou. E olha a surpresa, o Judomaster faz parte do grupo. E o Flare também. Eu detesto esse cara. E tudo isso ao som de Oh Lord, do Fox e Shazam, que tá tocando no barco. Sim, o tal barco de novo. Aqui o Chris e a Harcourt parecem ter se entregado a esse relacionamento finalmente. Como eu disse, é um episódio sobre desenvolvimento emocional. E quando eu achava que era o fim, que deu para Pacificador, acabou a segunda temporada, era o que tinha e não vai ter terceira, temos um último ato que subverteu mais ainda minhas expectativas e foi brutal. Chris é sequestrado por Flag e enviado ao planeta Salvação, um mundo prisão, onde ele será o primeiro detento. Flag ri enquanto o portal se fecha e a gente ouve ao fundo os rugidos de criaturas gigantes, enquanto o Pacificador se vê sozinho e desprotegido. É um final trágico, mas abre um universo novo ao som de urros e vento. A temporada termina com um cliffhanger que grita: o jogo está apenas começando. Pacificador termina sua segunda temporada de forma menos explosiva, muito mais madura. É um final que respeita o tom insano da série, mas adiciona peso político crítico e um futuro enorme para o DCU. Minha nota pro episódio, 9. E eu tenho uma expectativa enorme para ver o que o Gunn vai fazer a partir dessa história da Checkmate. Temporada, eu vou dar nota 8. E agora, olhando para esse final, eu confesso, eu gostei muito mais desse tom mais sóbrio. Pacificador começou como uma série escatológica, cheia de piadas sujas e ação, mas termina como um ponto de virada dentro do universo da DC. A segunda temporada consegue fazer aquilo que muita gente duvidava, conectar o absurdo de James Gunn a uma construção maior, a um DCU que finalmente está começando a tomar forma. E não é teoria, é fato. O James Gunn mesmo confirmou, né, que Pacificador e Mulher Maravilha, Paradise Lost, estão aqui nesse mesmo contexto do novo DCU, e que a segunda temporada serve como ponte direta para Superman de 2026. Também sabemos que personagens como Harcourt, Economus e a Argus, né, e a Checkmate, claro, vão retornar em futuros projetos,
e que o conceito de planeta salvação deve se tornar outra peça-chave do plano do Gunn. Ou seja, o final de Pacificador não é um encerramento, é um ponto de partida. O Checkmate pode muito bem ser a base da nova rede de controle do universo DC, e o Flag com o Lex Luthor podem ser os primeiros vilões recorrentes dessa nova fase. E isso para mim é o mais genial. O Gunn consegue fazer um final que é ao mesmo tempo íntimo, trágico e fundamental para o universo que ele está construindo. É muito sobre o Pacificador, mas é muito sobre o DCU. E você, o que achou desse final? Gostou desse tom mais contido, mais político, ou preferiria o caos e as bobagens da primeira temporada? Você acha que esse gancho do Planeta Prisão vai levar o Pacificador pro cinema? Talvez aparecendo ao lado do Superman, ou até do Tio Sam e dos combatentes da Liberdade e da Terra X. Será que ela aparece ainda? Eu acho que não vai aparecer, tá? Eu quero saber o que vocês pensam. Comenta aqui embaixo pra mim, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Nerd Store a gente vai continuar falando de tudo que acontece nesse novo DCU. E pode anotar, tá? Se o James Gunn mantiver esse nível de conexão entre o drama humano e o absurdo heróico, o DCU finalmente vai ter a coerência que sempre faltou lá no universo do Zack Snyder. Forte abraço e se cuidem.